negócio assim, agora sim, eu tô com medo de perguntar, Ah, porque tem uma coisa que eu e aquele outro carequinha lá, que parece dois pão de açúcar, eu e ele junto ali, que é o não, seguinte, então, a gente é apaixonado por café. E eu falo, é 150 ml. Não vai, um pouco mais. não. Aí eu vou falar 500 ml, um pouco mais. Qual que é o problema do café, tipo, em excesso? Aquilo, tudo que é, tudo que é em excesso é prejudicial. Vocês já aprenderam isso, né? O café, ele tem, o café ele traz inúmeros benefícios para o organismo. O uso do café, a cafeína tem benefícios, outras substâncias que estão presentes ali no café. Mas óbvio que tudo que é demais é ruim. O café, a cafeína, ele vai fazer com que a gente vá mais vezes ao banheiro e acaba que a gente ingere menos água, isso nos desidrata. Aquele efeito que ele nos traz de ficar mais atento e etc., a gente também se torna mais tolerante a esse efeito e precisa de cada vez quantidades maiores para obter o mesmo efeito, e às vezes nem obtém, nem consegue mais perceber esse Uhum. efeito de estímulo, mas a gente se sente mal na ausência. E eu estou falando a gente porque eu também sou um consumidor intenso de café. Eu consumo muito café. Agora eu não consumi o café, né? Mas porque eu consumi um chamate, que também tem cafeína. E com dois envelopinhos de chá ainda. Mas eu consumo muito café. E o que acontece? Tem, por exemplo, a minha namorada, ela não consome café, e se ela tomar café, ela passa mal. Ela já tomou muito café, o café acelera ela, etc. Na época que ela tomava, ela não tinha essa percepção, mas ela se mantinha sempre ansiosa, né? Uhum. Eu sou muito ansioso, trato de ansiedade, etc., mas não tenho a mínima pretensão de retirar o café, porque o meu dia não começa sem um cafezinho. E eu tomo de copo cheio, de xícara Sim. cheia também, né? Então, assim, eu nem sei listar para vocês, né, tecnicamente, quais malefícios, além dessa questão da desidratação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que consome pouca água. Deveria consumir muito mais do que eu consumo. Mas aí você pode olhar e falar assim, mas você bebe café pra caramba. Mas café, ele estimula a diurese. Eu vou mais vezes ao banheiro, acabo perdendo mais líquido e não consumo esse líquido. Uhum. Então, acabo me mantendo numa condição sempre de necessidade por mais água que eu não consumo e etc. E ele provavelmente mantém o meu limiar de ansiedade lá em cima, visto que eu sou uma pessoa ansiosa, e não me traz aquele benefício direto de falar, bom, preciso trabalhar até tarde, vou tomar um café. Não, eu vou tomar um café só para manter aquilo que eu tenho, que é também uma questão toxicológica. O café, ele se relaciona comigo do seguinte modo: eu gosto de fazer o café, do ritual de fazer o café. Eu gosto do ritual de colocar a cápsula quando eu não tenho como fazer o café e produzir o café. Eu gosto de sentir, tudo isso me traz bem-estar. E eu não consigo fazer certas coisas na minha vida de trabalho, que eu trabalho muito com computador e acho que vocês também, sem o café. Então, tem ali uma certa, eu não diria dependência, mas existe um prazer que o ingerir o café e o estar próximo da estar próximo do café, sentir o aroma do café, fazer o café, traz um bem-estar. Não, não, Verdade. não existe uma dependência, mas, por exemplo, se eu ficar sem o café, eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ficar irritado, eu vou ficar com sono. Então, preciso do café. Então, de maneira muito geral e superficial, esses seriam os prejuízos do consumo excessivo e
do consumo excessivo ficar sem, o que de ruim isso traz para a gente. Agora, se a gente for levar em consideração uma análise mais minuciosa e técnica, aí a gente pode descrever benefícios mais diretos e malefícios mais diretos também desse uso. Por exemplo, de repente isso pode influenciar o nosso sistema imunológico, a forma como as células trabalham, etc, etc. Mas daí eu não tenho aqui conhecimento para poder discorrer sobre isso para vocês, porque não é a minha área de pesquisa e etc. Mas de maneira geral, superficial, esses são pontos que eu posso destacar para vocês.